Saudações geotecnológicas! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Mundo da Geomática, e no vídeo de hoje, com muito carinho, eu irei lhe ensinar passo a passo como aplicar a lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa, aqui dentro do QGIS. Então a primeira coisa que iremos fazer aqui neste vídeo é apresentar todas as camadas que iremos trabalhar. Então vamos começar com a primeira camada que eu acabei de selecionar, intitulada Limite Monai, e Monai remete a Monumento Natural do Itabira. E este monumento ele está localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, localizado aqui no sul do estado do Espírito Santo. Eu quero lhe apresentar a segunda camada intitulada ZA Monai, que é justamente a zona de amortecimento deste monumento. A terceira camada é o retângulo envolvente. A quarta camada é a variável que iremos considerar como sendo antrópica. Eu poderia utilizar outras variáveis, mas por questões didáticas, vamos trabalhar apenas com uma variável antrópica, uma camada que será intitulada aqui como estrada pavimentada. E acredita-se que quanto mais próximo de uma estrada pavimentada, maior será a vulnerabilidade ambiental. E quanto mais distante, menor será a vulnerabilidade ambiental, e é justamente em busca desta vulnerabilidade que iremos aplicar com sucesso a lógica fuzzy, a lógica nebulosa aqui dentro do QGIS. E eu quero destacar a última camada intitulada Bing Satélite. Então vamos lá. A primeira coisa que iremos fazer é converter a camada estrada pavimentada, que é poligonal, para o formato raster. Então vamos lá. Então aqui na caixinha de ferramentas de processamento, você deverá digitalizar em caixa alta as seguintes letrinhas: V.to, só isso. Então, facilmente, você deverá dar um clique duplo sobre este primeiro algoritmo intitulado V2Hash. Ótimo. Aqui na caixinha de diálogo V2Hash, no primeiro drop-down, você deverá selecionar justamente a nossa estrada pavimentada. Nessa segunda opção, intitulada Entrada do tipo de feição, você deverá clicar sobre essa reticência, desmarcar ponto e linha e deixar marcado e selecionado apenas área, porque estamos trabalhando com polígono. Ótimo. Então, aqui, neste drop-down intitulado Origem dos valores raster, você poderá deixar essa opção padrão, que é atributos, e aqui nessa opção titulada nome da coluna dos parâmetros de atributos, você deverá selecionar ID. Então vamos descer, vamos clicar sobre a barrinha de rolagem, vamos assumir todas as demais entradas padrões e vamos expandir parâmetros avançados. E aqui em parâmetros avançados, onde está escrito extensão da região do GRESS, vamos clicar neste drop-down, vamos apontar e clicar sobre a opção retângulo envolvente. E no tamanho da célula da região do GRESS, vamos entrar com a resolução espacial de 10 metros. Vamos recolher então parâmetros avançados e finalmente aqui na última opção onde está escrito rasterizado, vamos clicar vamos apontar e clicar sobre a opção aqui intitulada salvar no arquivo. Aqui dentro da caixinha de diálogo salvar no arquivo dentro do seu diretório específico, você deverá entrar com o seguinte nome de saída. Você vai digitalizar o seguinte: de estrada PEP _ R. Por que PR? Porque vai ficar de estrada, P de pavimentada e R, porque para você lembrar que já está rasterizado. Então ficou EP _ R e o tipo de arquivo TIFF. Vamos clicar sobre o botão salvar, vamos então clicar sobre o botão executar. Neste momento o QGIS está convertendo e acabou de converter com sucesso, de rasterizar a nossa camada vetorial. Então vamos clicar em definitivo sobre o botão fechar. Observe que a nossa camada raster está aqui. Vamos arrastar ela para antes de Bing. Ótimo. Vamos expandir esta camada e vamos agora deixar apenas o nosso atributo 1. Então vamos dar um clique duplo sobre a camada EP _ R. Aqui na caixinha de diálogo propriedades da camada, em simbologia, no primeiro drop-down tipo de renderização, vamos selecionar a opção paletizado, valores únicos. Então vamos clicar em definitivo sobre o botão classificar, ficamos apenas com nossos atributos. Vamos dar um clique duplo sobre essa corzinha aqui, ótimo, e vamos selecionar a cor preta. Então tá lá. Então vamos
clicar em definitivo sobre o botão OK e finalmente vamos clicar sobre o botão OK. Vamos então ampliar uma área sobre a nossa estrada pavimentada. Então vamos clicar sobre a ferramenta aproximar, vamos arrastar uma caixinha diagonal aqui sobre a nossa estrada pavimentada. Olha que interessante. Então, nós podemos, inclusive, olha lá, interessante, eu vou arrastar minha camada EPR para cima de estrada pavimentada. É possível observar com sucesso que nós conseguimos fazer, né, a rasterização. Rasteirizamos a nossa camada vetorial. 2 palminhas, então, 1, 2. Então, vamos lá, vamos voltar com a nossa camada EPR para cima de Bing, por questões didáticas organizacionais. Vamos, então, desmarcar a nossa camada estrada pavimentada, ficamos então apenas com a camada EP_R selecionada. Vamos então clicar sobre essa ferramenta aqui intitulada aproximar a, voltamos à situação anterior. Então vamos lá, vamos para mais uma etapa. Após a rasterização, vamos agora gerar uma imagem chamada imagem de distância euclidiana, que é uma imagem matricial que vai apontar distância, qualquer tipo de distância em relação justamente à nossa estrada pavimentada. Então vamos lá, vai ser muito fácil, vai ser extremamente fácil. Então novamente aqui na caixinha de ferramentas de processamentos, vamos apagar aquela V2, né? E vamos agora digitalizar mais algumas letrinhas. E quais serão essas letrinhas? Então você vai digitalizar o seguinte, simples, você vai digitalizar R em caixa alta, ponto G, só isso. Facilmente você vai localizar essa função aqui chamada, ó, R-Ground Distance. Essa que é a distância que nós vamos, este que é o algoritmo que nós vamos utilizar. Então vamos dar um clique duplo sobre R-Ground Distance. Ótimo. Aqui na caixinha de diálogo R-Ground Distance, vamos recolher a nossa ajuda e no primeiro drop-down, entrada da imagem raster, da layer raster, vamos selecionar justamente EP_R, que é a nossa estrada pavimentada rasterizada. Na métrica, aqui em métrica, vamos escolher qual a métrica que iremos utilizar. A mais famosa de todas, que é considerada a distância euclidiana. Então selecionei euclidiano. E vamos expandir parâmetros avançados. Aqui em parâmetros avançados você deverá marcar essa primeira opção, em que a sua saída das distâncias será dada em metros. Então vamos marcar esta opção. Na extensão da região do GRES, vamos apontar, vamos clicar sobre esse drop-down, apontar e clicar aqui, ó, em calcular a partir da camada e vamos selecionar justamente o nosso retângulo envolvente. Ótimo. Aqui no tamanho da célula, vamos considerar o tamanho, a resolução espacial de 10. Então vamos entrar com o valor de 10 como sendo a resolução espacial. Vamos recolher então parâmetros avançados e aqui na última opção, nas últimas opções, vamos desmarcar esta última opção que não nos interessa e vamos nos preocupar apenas com a distância. Então aqui nesse drop-down de saída distância, vamos clicar nesse drop-down, vamos apontar e clicar sobre a opção salvar no arquivo. Aqui dentro da caixinha de diálogo salvar no arquivo, vamos aproveitar o nome que já temos, que é EP_R. Vamos então, à frente aqui de EP, entrar com o nome seguinte, distância. Você vai digitalizar distância, colocar um underline e vai deixar o EP e vai apagar o underline R. Então ficou o quê? Distância underline EP, que remete a distância de estrada pavimentada. O tipo de arquivo será TIFF. Vamos clicar sobre o botão salvar, então vamos lá, vamos rodar o algoritmo. Então vamos executar, clicar sobre o botão executar. Neste momento o QGIS está aplicando o algoritmo da distância euclidiana e ele acabou de aplicar com sucesso. Então vamos clicar finalmente sobre o botão fechar. Ótimo. Então vamos lá, vamos agora dar um clique duplo justamente sobre essa nova camada intitulada distância EP, ótimo. Aqui na caixinha de diálogo propriedades da camada em simbologia, em tipo de renderização, vamos selecionar a opção banda simples falsa cor. Vamos expandir configurações do valor mínimo e máximo, aqui em precisão vamos selecionar real mais lento e vamos clicar sobre o botão aplicar, ótimo. Vamos recolher configurações de valor mínimo e máximo, em gradiente de cores, vamos selecionar
justamente o gradiente intitulado espectral. Então, olha lá, e vamos deixar o modo como sendo contínuo. Em definitivo, vamos clicar sobre o botão OK. Aqui está a nossa distância euclidiana. Para verificar com mais clareza o nosso resultado, vamos arrastar a camada EP_R para cima de distância euclidiana. Então é possível verificar aqui, onde eu estou passando o ponteirinho do mouse, a nossa estrada rasterizada. Então, quanto mais próximo da estrada, menor será o valor de distância. E quanto mais distante da estrada pavimentada, por exemplo, aqui nessa região, bem no canto superior direito da tela, onde eu estou passando o mouse, será maior a distância. No entanto, nós teremos que realizar um corte dessa camada em relação a quem? A zona de amortecimento aqui do monumento. Então vamos para mais uma etapa, onde nós vamos realizar este corte. Então, como fazer esse corte? Nós vamos vir aqui no menu Raster, vamos justamente apontar para a opção extrair e vamos clicar sobre o algoritmo titulado recortar raster pela camada máscara. Aqui nessa caixinha de diálogo, vamos, na primeira opção, camada de entrada, vamos selecionar justamente a nossa distância underline EP. A camada máscara será justamente a zona de amortecimento do monumento, ZA Monai. Ótimo. No SRC original, você vai selecionar o 31984 e no SRC de destino também 31984. A extensão alvo, você vai apontar, vai clicar sobre esse drop-down, apontar e clicar em calcular a partir da camada e selecionar justamente retângulo envolvente. Ótimo. E aqui onde está escrito atribua um valor sem dados especificado às bandas de saída, você deverá digitalizar -9999, porque aí tudo que tiver sem dado vai ficar com a cor branca. E você deverá deixar marcada essa opção, igualar a extensão da imagem recortada à extensão da camada máscara. Então vamos para as últimas opções aqui. Aqui em resolução X e Y, você vai entrar com valor de 10 metros de resolução espacial e na última opção, recortado, vamos clicar sobre esse drop-down, apontar e clicar sobre salvar no arquivo. Aqui dentro da caixinha de diálogo, vamos justamente aproveitar a nossa distância EP, eu acabei de clicar sobre ela e vamos agora aproveitar este nome, distância underline EP, e apenas vamos colocar um underline no final e digitalizar ZA em caixa alta, porque vai remeter à zona de amortecimento. Então ficou distância underline EP underline ZA, o tipo de arquivo vai ser TIFF. Vamos então clicar sobre o botão salvar e vamos lá, vamos executar o algoritmo. Então neste momento o QGIS acabou de realizar o corte. Em definitivo, vamos clicar sobre o botão fechar. Então não nos interessa mais a camada intitulada distância EP, vamos desmarcar essa camada e recolher e vamos expandir a camada distância EPZA. Aqui está nossa camada recortada. Então vamos lá, vamos dar um clique duplo sobre esta nova camada distância EPZA. Aqui na caixinha de diálogo propriedades da camada em simbologia, no primeiro drop-down tipo de renderização, vamos selecionar banda simples falsa cor. Aqui em configuração do valor mínimo e máximo, aqui justamente em precisão, após eu ter expandido, nós vamos selecionar a opção real mais lento, vamos clicar sobre o botão aplicar. Ótimo, vamos recolher configurações do valor mínimo e máximo. Em gradiente de cores, vamos selecionar justamente o gradiente intitulado espectral, vamos deixar marcado o modo contínuo e em definitivo vamos clicar sobre o botão OK. Ótimo, 2 palminhas para os meus amados seguidores, 1, 2, porque você já aplicou o algoritmo da distância euclidiana e já recortou a camada com sucesso aqui dentro do QGIS. É possível verificar que quanto mais próximo então da estrada pavimentada, menores serão as distâncias, e quanto mais distante, como podemos observar aqui, maior será a distância euclidiana. Então vamos lá justamente aplicar a lógica fuzzy. Nós vamos transformar essa imagem, que é uma imagem que está variando aqui, por exemplo, de 0 a 6.020, em torno de 6 quilômetros aqui, ó, em relação às estradas, né? O maior valor, nós vamos transformar. Vamos gerar uma nova imagem com valores variando de 0 a 1, por isso que é chamado lógica fuzzy. E o que eu quero provar para vocês? Que quanto mais próximo
da estrada pavimentada, os valores tenderão a 1. E quanto mais distante, 0. Que quer dizer que tudo que estiver próximo de 1 será mais vulnerável. Olha que interessante. E como? Como aplicar este algoritmo? É muito fácil, é extremamente fácil. Então vamos lá. Então nós vamos vir aqui na caixinha de ferramentas aqui do QGIS, vamos apagar aquelas últimas letrinhas e você agora deverá expandir este grupo aqui intitulado Análise Raster. Olha lá. E aqui é possível verificar uma gama de algoritmos, todos relacionados com a fluidificação raster. Olha aqui, então eu tenho associação de poder, associação gaussiana, ALERJ, que é chamada associação grande, small, que é a pequena, e eu tenho aqui na parte inferior, associação linear. Se eu der um clique duplo, que é a que me interessa aqui, é uma função de pertinência, tudo bem? Uma função de pertinência linear. Então vou dar um clique duplo sobre associação linear. Eu poderia utilizar facilmente este algoritmo, mas eu não vou utilizar. Eu vou te apresentar um algoritmo muito melhor. Por quê? Porque além de fazer a fluidificação, ele vai te dar a função de pertinência e vai te dar o gráfico. Que é isso? 2 palminhas. Então, 1, 2. Será um sucesso. Então não vamos fazer por aqui. Eu vou fechar, vou então recolher, deixei tudo arrumadinho e vamos lá instalar este fantástico algoritmo. Então nós vamos vir aqui no menu complementos, vamos apontar e clicar em gerenciar, instalar complementos. Aqui na caixinha de diálogos complementos, em opções, você deverá marcar aqui essa opção, exibir plugins experimentais, também plugins experimentais. Então, vamos clicar sobre a opção tudo e à frente da lupinha você deverá digitalizar com sucesso as seguintes palavrinhas: geo espaçozinho V. Então facilmente você vai localizar este plugin aqui intitulado GeoVario Functions. Então vamos clicar sobre instalar complemento experimental. Neste momento o QGIS está instalando este fantástico plugin e ele acabou de instalar com sucesso. Vamos então clicar sobre o botão fechar. E aqui no canto superior direito aqui da tela é possível verificar que o nosso plugin, olha lá, e ele é intitulado GeoVario Function, que é essa funçãozinha aqui. Eu vou clicar sobre ela, observe que ele foi alocado aqui. Então eu vou arrastar este plugin, vou clicar aqui para que ele fique flutuando e vou arrastar ele e vou colocar ele aqui, mais aqui no centro da tela. Inclusive eu vou aumentar o máximo possível a caixinha aqui do plugin. Então como utilizar esse plugin? Vai ser muito fácil, vai ser extremamente fácil. Então vou recolher inclusive aqui, vou minimizar todas as camadas. Então eu vou vir aqui neste primeiro drop down e nós vamos selecionar justamente a nossa camada intitulada distância EPZA. E observe que ele alocou com sucesso aqui a menor distância, que é 0, e a maior distância. Fantástico, não é? E agora basta você escolher qual a função que você quer utilizar, a função de pertinência. Aqui nós iremos utilizar aqui hoje nessa videoaula é justamente essa função decrescente. Então vou clicar aqui sobre essa função linear decrescente. Então observe que ele me deu a função de pertinência, ele já me entregou a função de pertinência e já me deu o gráfico. Então vamos interpretar aqui este gráfico. O que está querendo dizer aqui neste gráfico? Que quanto menor a distância, tudo bem? Observe aqui no eixo X, 0, maior será o valor, que é 1. E quanto maior a distância, em torno de 6.000 metros, 6 quilômetros, ou seja, menor será a vulnerabilidade ambiental, ou seja, 0. Fantástico, 2 palminhas então, porque realmente este plugin ele é ótimo. Então vamos lá, 1, 2, então vamos agora entrar com a imagem de saída. Então você deverá clicar aqui, abaixo onde está escrito aqui resultado, tudo bem? Layer de resultado, vamos clicar nesta reticência e agora vamos dar o nome de saída em definitivo. Então você vai aproveitar o nome que você já tem, que é este aqui, distância EPZA, tá certo? Você vai apagar distância e vai digitalizar fuzzy, F-U, em caixa alta, né? O F maiúsculo, fuzzy.
Ótimo. Então ficou fuzzy underline EP underline ZA. O tipo de arquivo vai ser TIFF. Então vamos clicar sobre o botão salvar. Olha lá, então neste momento o QGIS está executando e ele acabou de me entregar com sucesso uma nova camada intitulada Fuzzy EPZA. Fantástico! Eu solicito que você também volte aqui no menu e depois com outras variáveis que você teste outras funções de pertinência. Tudo bem? Então vamos fechar essa caixinha de diálogo. Então vamos dar um clique duplo sobre a camada Fuzzy EPZA. Aqui na caixinha de diálogo propriedades da camada em simbologia, no primeiro drop-down, tipo de renderização, vamos selecionar a banda simples, falsa cor, observe que o primeiro valor é 0 e o último valor, o valor máximo é 1, e no drop-down gradiente de cores, vamos selecionar o gradiente intitulado espectral, vamos voltar aqui neste drop-down e vamos inverter o gradiente de cor. Por quê? Porque os maiores valores, tendendo a 1, deverão ficar em vermelho, que são aqueles que estão justamente próximo da estrada pavimentada. Ótimo? Então vamos selecionar modo contínuo aqui e em definitivo vamos clicar sobre o botão OK. Aqui está a sua imagem fusificada. É possível verificar com os valores variando de 0 a 1, ou seja, todos os pixels que estão próximo da estrada pavimentada estão com valores tendendo a 1. Olha que interessante. E todos os pixels mais distantes com valores tendendo a 0. Não é fantástico? Finalmente, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, de clicar sobre o joinha, de compartilhar este vídeo. E lhe aguardo ansiosamente no próximo vídeo do nosso amado canal Mundo da Geomática.